Sejam bem-vindos ao Luta News. Hoje vamos falar sobre Raul Rosas Jr. pode quebrar recorde do UFC estabelecido antes de seu nascimento com vitória no UFC Cidade do México. Alex Poatan sugere mudança nas regras após derrota para Ankalaev no UFC 313. E por último, Jorge Masvidal reforça interesse em retorno ao UFC e projeta atalho até o cinturão. Então bora de notícias. Raul Rosas Jr. tem a chance de continuar sua impressionante trajetória no UFC neste sábado, quando entra no octógono diante de sua torcida em Cidade do México. O jovem talento mexicano enfrentará Vince Morales em busca de mais uma vitória e de um feito histórico para sua carreira. No UFC 306, Rosas Jr. mostrou seu potencial ao derrotar o veterano Auric Lang, emplacando sua terceira vitória consecutiva na organização. Desde que conquistou seu contrato com uma vitória no Dana White's Contender Series, o jovem lutador foi apontado como um possível futuro campeão, especialmente por ter alcançado o feito com apenas 17 anos de idade. Com sua ascensão meteórica, muitos acreditam que Rosas Jr. pode até quebrar o famoso recorde de Jon Jones como o campeão mais jovem da história do UFC. Embora o mexicano ainda tenha 3 anos para alcançar esse marco, ele já está perto de outro feito impressionante. Se vencer Vince Morales neste sábado, Rosas Jr. se tornará o lutador mais jovem a conquistar 5 vitórias no UFC. O recorde atual pertence a Vitor Belfort, que alcançou sua 5ª vitória na organização aos 21 anos e 203 dias de idade. A vitória histórica de Belfort aconteceu em 1998, no evento UFC 17.5, quando o brasileiro derrotou Vanderlei Silva em um dos combates mais marcantes da época. Agora, mais de 2 décadas depois, Rosas Jr. tem a chance de reescrever a história e firmar seu nome entre os recordistas do Ultimate. Apesar de estar focado em quebrar o recorde de Belfort, Raul Rosas Jr. ainda tem os olhos voltados para o marco de Jon Jones, que se tornou campeão do UFC aos 23 anos e 242 dias. Determinado, o mexicano acredita que pode superar esse feito antes do prazo. Vamos ver o que ele disse, abre aspas. Eu tenho 3 anos, mas estou tentando fazer isso antes. Ainda acredito que posso quebrar esse recorde. Eventualmente, sinto que vou conseguir, afirmou Rosas Jr. em entrevista ao programa The Ariel Helwani Show. Com uma vitória em Cidade do México, Rosas Jr. espera ganhar a oportunidade de enfrentar um adversário do ranking e dar mais um passo em direção ao recorde de Bones, e continuou. Este ano, espero pelo menos entrar no top 15. Isso me colocaria em uma boa posição para quebrar o recorde, concluiu o jovem prodígio. Neste sábado, todos os olhos estarão voltados para Raul Rosas Jr., que busca não apenas mais uma vitória, mas também um lugar na história do UFC. Agora, dando sequência, vamos ver o que Poatan disse sobre as regras do UFC. Logo após a derrota para Magomed Ankalaev no UFC 313, Alex Pereira deixou claro seu descontentamento com a estratégia do russo. Ainda no octógono, o brasileiro questionou a efetividade do jogo de pressão do rival, que passou boa parte do combate mantendo Poatan com as costas na grade. Para o ex-campeão dos meio-pesados, apesar da posição desfavorável, ele foi quem causou mais danos durante a luta. Em recente participação no programa The Ariel Helwani Show, Poatan voltou a tocar no assunto e foi além. Sugeriu mudanças nas regras do MMA para evitar que lutadores usem o clinch na grade apenas como forma de controlar o adversário sem buscar golpes ou finalizações. Para Alex Pereira, a regra deveria exigir que, ao pressionar um oponente na grade, o lutador fosse mais agressivo e efetivo. No duelo contra Ankalaev, ele destacou que o russo utilizou a tática para garantir a vitória, mas sem oferecer riscos reais. Abre aspas. Eu acho que deveria mudar essas regras. Se a pessoa coloca outra pessoa na grade, ela tem que estar ali machucando e mostrar efetividade. Mas Ankalaev não fez nada. Às vezes até a organização não gosta desse estilo de luta e criticam, então acho que deveria mudar para wrestlers treinarem para tentar colocar na grade e ao mesmo tempo estar machucando. Tem que ser efetivo, opinou Poatan. A sugestão de Poatan passa por uma atuação mais rigorosa dos árbitros com separações mais rápidas sempre que um lutador usar o clinch sem causar dano significativo. Essa medida poderia obrigar os atletas que adotam o wrestling como principal arma a buscarem uma postura mais ofensiva. A reclamação de Alex Pereira não é isolada. José Aldo, lenda do MMA brasileiro, também foi vítima de estratégias semelhantes em suas últimas lutas. Contra Merab Dvalishvili e Mário Bautista, o Rei do Rio teve sua trocação anulada por adversários que usaram o clinch e o controle sem buscar o nocaute ou a finalização.
O caso mais recente, contra Mário Bautista, gerou forte reação negativa. Figuras importantes como Dana White e Conor McGregor criticaram a postura do americano que, segundo eles, não tentou levar Aldo ao solo e apenas segurou a luta para garantir a vitória nos pontos. A polêmica levanta um debate importante no MMA moderno. Até que ponto a estratégia de controle é válida sem buscar efetividade? Para Poatan e outros atletas prejudicados por essa abordagem, está na hora de a regra mudar e favorecer quem busca a luta franca e o espetáculo. E vocês concordam com a sugestão do brasileiro? Deixem nos comentários. Agora seguindo, vamos falar sobre Masvidal, que quer retornar para o UFC. Conhecido por sua personalidade forte e estilo agressivo, Jorge Masvidal não está disposto a se aposentar em silêncio. Após uma sequência de 4 derrotas consecutivas que o afastaram do octógono, o veterano quer um retorno triunfal ao UFC e já traçou um plano ambicioso para encurtar o caminho até uma nova disputa de cinturão. O primeiro passo, uma revanche contra Leon Edwards, atual campeão dos meio-médios. A rivalidade entre os dois começou em 2019. Quando, nos bastidores do UFC Londres, Masvidal desferiu um golpe em Edwards durante uma entrevista, episódio que ficou conhecido como Three Piece and a Soda. Anos depois, o norte-americano ainda quer resolver essa pendência de forma oficial dentro do octógono. Em entrevista ao programa Submission Radio, Masvidal deixou claro que acredita em seu potencial para não apenas vencer Edwards, mas também se credenciar para uma nova disputa de título. Segundo o lutador, se o UFC aceitar sua proposta, ele está pronto para enfrentar quem quer que esteja com o cinturão após derrotar seu antigo desafeto, abre aspas. Se o UFC quiser fazer isso acontecer, é assim que eles fazem. Me deem a luta contra o Leon e depois disso me coloquem para lutar contra quem tiver aquele maldito cinturão. Vamos nessa. Diga ao Dana que me dê o Leon e depois me dê uma luta pelo título. Eu venceria o Leon de todas as formas possíveis. Ele não consegue me pegar no wrestling por 5 rounds, então não preciso me preocupar com as quedas e sei que em pé ele é frágil comparado a mim, declarou Masvidal. A última vitória de Masvidal no UFC aconteceu em 2019, quando nocauteou Nate Diaz e conquistou o cinturão simbólico de BMF. Desde então, sofreu derrotas para Kamaru Usman, Colby Covington e Gilbert Durinho, o que levou muitos a questionarem seu futuro no esporte. Ainda assim, o carismático Game Brad acredita que seu nome e seu estilo empolgante são suficientes para convencer o UFC a lhe dar essa oportunidade. Caso consiga revanche contra Edwards, Masvidal espera que uma vitória convincente o catapulte diretamente para a disputa do cinturão. Agora, resta saber se o presidente do UFC, Dana White, estará disposto a atender ao pedido ousado de um dos lutadores mais polêmicos e populares da organização. Então por hoje é isso. Obrigado por assistirem, deixem o like e se inscrevam no canal. Até mais!